Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente. Que o Senhor Jesus esteja operando, agindo na vida de cada um de vocês, de nós todos, né? Eu gostaria de meditar rapidamente, que na verdade eu ia fazer uma live. Meu Deus, muito tempo eu faço uma live, né? Ah, mas deu um probleminha aqui, depois eu faço outra live. Então, eu gostaria de meditar na palavra do Senhor e vou procurar ser o mais breve possível, tá? Só não vai ser tão rapidinho assim, porque o que eu queria de repente eu posso fazer em duas etapas, né? Mas é importante demais isso aqui para nossos dias, gente. Porque a palavra do Senhor, ela não é assim, tipo, você fica aí meditando no livro, assistindo esse livro, né? E ser apenas um assistente, não. Né? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Não sejam apenas ouvintes, não sejam, né? Mas sejam participantes de Deus, da obra redentora da cruz. O que Deus tem feito, vocês procuram se envolver no sacrifício da cruz, o que Deus tem feito, né? Por nós. Porque Deus está conosco, né? Está presente em nossas vidas. Vamos ler aqui em Isaías, livro do profeta Isaías. Profeta messiânico, né? Profeta messiânico, aquele que falou muito acerca do Messias, Jesus. Capítulo 39, gente. Eu tenho que orientar a câmera aqui direitinho. Bom, o tema é assim: os embaixadores de Babilônia enviados a Jerusalém. O orgulho de Ezequias. Agora eu vou ler o trecho aqui rapidinho. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já estava convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas. E tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim de Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Porque haverá paz e verdade em meus dias. Gente, essa palavra é tremenda, gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aqui, o rei, né, lá de Babilônia, né, ele tinha, assim, já certificado, né, foi notícia para ele. Ele não estava sabendo que o Ezequias estava doente, né, ele não estava sabendo. Porque existem doenças que elas estão tão camufladas e a pessoa... Tem doença que nem a própria pessoa sabe que está doente, né? Mas considerando o seguinte, que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, tá, gente? Isso aí é o foco que a gente não pode deixar de observar, de estar atento, né? Então, agora o caso dele, ele já havia sido doente, esteve doente, né? E já havia sido curado pelo poder de Deus. Lembra do caso, gente? Que ele esteve doente, então o Senhor falou por esse mesmo profeta, através desse mesmo profeta, falou: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Então ele orou ao Senhor: mas meu Deus, eu tenho andado com o coração sincero, coração perfeito, diante da tua presença. Eu não tenho sido imparcial, quis dizer isso, né? Então eu tenho andado de maneira justa, vamos dizer assim, perante o Senhor. Entendeu? Ele orou a Deus, mas orou com lágrima mesmo, sabe? Lágrimas, né? Ele virou para o canto do seu leito e orou, né? Então Deus já tinha liberado a palavra através do profeta Isaías, né? Mas como ele orou naquele momento, Deus fez o profeta voltar, né? E é bom quando a gente
ouve a palavra do Senhor, a gente não ficar muito replicando com Deus, não. Mas Deus não concorda com isso, não concorda com aquilo. Não é bom, gente, não é bom. Então, o que o profeta fez? Ele ficou replicando. Ah, meu Deus, eu saí do palácio agora, acabei de sair, vou agora de novo lá, meu Deus. Olha, não vai replicar primeiro, porque ele sabe que é Deus que está falando, sabe? Então, ele volta lá e fala com ele. Olha, Deus ouviu a tua oração. E ele nem tinha escutado, o profeta nem ouviu ele orar a Deus, nem nada. Ele só falou, e Deus na mesma hora falou para ele, volta, fala com ele que eu vou acrescentar-lhe mais 15 anos de vida. Gente, olha só, o nosso Deus, ele tem palavra. Quando ele fala uma coisa, é aquilo que ele está falando. Nosso Deus, meu Deus do céu, Deus criou o céu, a terra, o mar, com o poder da palavra, sabe? Então, nós que temos a ver nos calar um pouquinho e ouvir mais o Senhor, né? Então, o que acontece? Ele vai, né? E fala para ele, Deus acrescenta, porque isso que eu ia falar agora, né? Porque assim, Deus tinha falado que ele morreria, né? Não viveria mais. Então, aí eles oram e tal, Deus fala, apresenta. Agora, por que Deus acrescenta 15 anos? Né? Porque Deus é o Deus de palavra. Deus não falou assim, tá bom, eu ouvi tua oração, tua súplica, então tu não vai morrer mais não. Não é isso não, porque Deus não vai te falar a palavra dele. Saiu da boca dele, já é, entendeu? Saiu da boca dele, já é. Então, o que acontece? O que acontece é que Deus acrescentou, entendeu? Você vai morrer. A palavra que eu falei está de pé, viu? Está de pé o que eu disse. Mas eu vou acrescentar porque Deus tem isso, gente. Deus tem coração, sabe? Estão pensando que Deus... Meu Deus, a gente tem muito que aprender a conhecer Deus, né? Então Deus falou, eu vou acrescentar 15 anos, mais 15 anos, né? Aí, eu já falei isso aí no conteúdo, que é o seguinte, no conteúdo. E Deus acrescenta para ele 15 anos... E Deus vai analisando o comportamento dele. Deus está observando esse comportamento, gente. Mas não é observando para ver, vou ver se eu vou acusar, vou ver o que ele está fazendo para poder acusar. Não é essa coisa, não. Não. Deus não quer ver a derrota de ninguém. Por isso Deus falou, coloca a tua casa em ordem porque morrerás. Sabe? Porque Deus não quer ver a derrota de ninguém. Deus sabia o que vinha lá na frente. Sabe? Deus sabia perfeitamente, sabe de todas as coisas. Né? Ele pode contornar a coisa. Né? Mas se ele está puxando para um lado e eu puxando para outro, fazendo coisa contrária ao querer dele, gente, meu Deus. Então, Deus, quando ele falou isso, ele queria o bem de todos. Quando ele falou, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Né? Então, aí, eu já falei isso. Quando acrescenta 15 anos de vida para ele, se o comportamento dele, se ele realmente continuasse como ele era antes, com um coração perfeito perante o Senhor, como ele mesmo disse, né? Eu tenho andado com o coração perfeito, então Deus acrescentou 15 anos. Então, nesses 15 anos, se ele continuasse, como ele disse que estava com o coração perfeito diante de Deus, Deus não achou tanto assim não, sabe? Não viu que fosse tanto assim não. Mas tá bom, Deus dá voto de confiança para todo mundo. Até para o inimigo da Shazam, Deus dá voto de confiança. Tá? Por isso que ele não foi punido ainda. Sabe? Então, aí você fala, punido ainda? Como assim? Porque um dia um rapaz estava possesso, né? Ele falou, Jesus Nazaré, Jesus filho de Davi. Enfim, falou para Jesus, tu vieste me atormentar antes do tempo, né? Quer dizer, ele sabe que o tempo dele está contado, né? Mas Deus vai dando oportunidade, mesmo sabendo que não vai ter jeito nesse caso, né? Do inimigo. Mas então, se nesses 15 anos ele se comportasse perante Deus com o seu coração contrito, meu Deus, sabe o que ia acontecer, gente? Eu imagino que poderia acontecer. Isso aí é o meu raciocínio pelo Espírito. Deus acrescentaria outros 15 depois desses 15. Porque Deus está querendo dar longevidade para muita gente. Porque vai ser bom para o reino de Deus. Porque no início, você pode ver que no início as pessoas viviam 900 anos, 800, 700 anos. Porque estava no começo ainda do ser humano nunca morrer. Sabe? Deus falou, a morte vem se você desobedecer. Né? E veio a morte mesmo. Mas o que Deus queria, na verdade, é que o ser humano vivesse para sempre. Mas agora Jesus veio nos trazer a vida eterna de uma outra maneira. É só através de Jesus Cristo mesmo. Não tem outra maneirinha, não, sabe? É só do jeito de Jesus Cristo mesmo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de mim, não há vida. Fora de mim, não há verdade. Fora de mim, não há caminho. Entendeu? Então Jesus é a saída para tudo, sabe? Muito bem. Então, o que acontece? Estou tentando correr, mas meu Deus. Então, esse rei, Ezequias, ele estava com o coração do jeito dele, confiando em Deus, crendo no Senhor, do jeito dele, né? Mas o que acontece? Quando Deus fala, né, coloca a tua casa em ordem, sim, 15 anos ele teria, como teve, né? Se ele se comportar, Deus daria outros 15, depois outros 15, depois outros 15. Aí você fala, onde ia parar? Ia parar
lá no sacrifício da cruz de Cristo. Porque todo o peso, toda a maldição acarretaria para Jesus mesmo, como sobrecarregou para Jesus mesmo. Foi tudo para ele, a nossa condenação, nossa, né? Então, isso aí, Deus daria outros 15. Deus não teria problema com isso, não. Ah, me disse que ia morrer? Sim, vai morrer, mas a morte ele ia transferir para Jesus. E poderia morrer de uma morte natural, na sua idade de tanto viver, de não aguentar mais, de tanto viver. Quer dizer, no bom sentido, né? Ser muito idoso, né? Muito mesmo. Entendeu? Então, aí, sim, poderia haver morte. Mas Deus também queria surgir umas pessoas, preparar algumas pessoas para não experimentar a morte. Deus queria fazer isso. Aconteceu isso com o Enoque, que ele foi tão apegado a Deus. Meu Deus! Oh, meu Deus! Qualquer pessoa que conversasse com ele, falasse com ele, andasse com ele, ia perceber que ele e Deus, meu Deus, eram um. Enoque. Porque ele amava a Deus. E Deus falou, vem para cá logo. E foram andando, não é dizer vem para cá logo, mas foram andando, caminhando juntos, né? Ali, e ele quando veio, estava com Deus já estava com Deus, sem morrer, tá? Sem morrer. Então, e outro também, o profeta Elias também, na escola de profeta, era tratado assuntos do Senhor. E lá foi falado, olha, Deus falou que você não vai morrer, né? Então, muitos adolescentes ouviam, crianças, todos participavam da escola de profeta, já cresciam sabendo do segredo de Deus, dos propósitos de Deus, sabe? Então, Deus tem essa coisa. E Deus poderia acrescentar a ele 15 anos, depois outros 15, e depois, por fim, ia sobrar, como dizem por aí, ia sobrar para Jesus mesmo, lá a maldição da morte, né? Para ele, como ele venceu a morte, né? Então, sim, muito bem. Agora, o que nos traz aqui é o seguinte, gente, que quando esse rei de Babilônia ele manda, né, algumas pessoas irem lá para saber, e o que acontece com ele? Deus tinha acrescentado a ele 15 anos. E nesse espaço de 15 anos, o que ele faz? Ele apresenta tudo que era de Deus, os vasos que eram de Deus, as preciosidades que eram de Deus, sabe? Para eles. Meu Deus. Então, olha o que aconteceu, gente. A sentença veio através do profeta, né? Bom, mudei um pouquinho aqui, que eu fiz uma mudança aí no vídeo, então mudou um pouquinho aí, de maneira drástica aí, né, gente? Bom, enfim, vamos seguir. Agora aqui, o profeta falou para ele, né? Falou, olha o que vai acontecer diante desse comportamento dele, que não foi tão agradável, né, gente? Isso aí é para todos nós observarmos isso, porque diz a palavra do Senhor que nós somos feitos por Deus, reis e sacerdotes, né, gente? A Bíblia fala isso para nós observarmos, sabe? Porque a cobrança vem, gente. Aqui diz o profeta, né, amando de Deus, falou para ele, lá no final, vou já terminar, diz aqui assim, ele disse ele, que foi que viram? Tá, já falei isso aí, em tua casa, tal. Então disse Isaías, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, porque era assim, gente, os reis, eles tinham ali, quase à disposição deles, os profetas, sabe? Vários profetas, às vezes poucos profetas, mas sempre tinham, né? E viu o caso lá de Acabe, né? No caso do rei de Acabe, esposo de Jezabel, rei, né, de Israel. Então, o que acontece? Eles tinham lá, só que assim, 400 e poucos profetas, né? Mas só que eram profetas falsos, gente. Sabe? E ali o único que falou com sinceridade de coração, né? O Mica, né? Micaías. Então, o que ele fez? Isola isso aí. Deixa ele isolado para lá. Entendeu? Porque ele nunca fala nada bem de mim. Mas que bem que ele quer ouvir. Que bem, né? Então, aí ele ficou lá, né? Até que surgiu a palavra de justiça ali e os profetas não puderam fazer nada. Ele queria convencer o menino, queria convencer o Mica a falar como eles falavam. Olha, você vai ter que falar igual a gente está falando, hein? A gente falou para o rei que ele vai vencer nessa guerra que vem agora aí. Todo mundo aqui está falando isso para ele. E você fala a mesma coisa. Aí ele ficou, porque a palavra do Senhor não disse, eu vou falar. Né? Você tem que falar o que a gente está falando. Né? E quando chega lá, uma guerra tão travada, meu Deus, uma guerra da pesada. Né? E ele chega lá e diante de Josafá, que Josafá era uma pessoa mais sensata, uma pessoa que se inclinava para Deus, para ouvir, tinha um ouvido sensível, tinha sua vida pautada segundo o coração de Deus, né? Sempre tem gente assim, né, gente? Deus levanta, né? Agora também tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa é sincera perante Deus, aí você também vai idolatrar a pessoa, porque também não dá para idolatrar, não. Idolatre não. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem aqui no YouTube, aqui, uma serva de Deus falando, né? Falando
não é pregadora, não. Ela estava falando a mensagem aí. Então, estava falando, muita coisa bateu com o que Deus realmente tinha falado. Eu falei, meu Deus, muita coisa é verdade. Mas depois, parece que no final da mensagem, começou, eu falei, ih, agora está meio esquisita, essa mensagem aí está repreendido. Entendeu? Então, você tem cuidado, que o Pedro era servo de Deus, o inimigo falou pela boca dele. Jesus repreendeu na hora, tá? Então, precisamos estar atentos quanto a isso. O inimigo cheio de artimanha, sabe, gente? Você precisa estar pronto para entender o segredo de Deus, o querer de Deus. O Espírito Santo está pronto para não te deixar enganado nem enganada, sabe? Quando você começar a entender a verdade de Deus mesmo, vão te deixar, ó, é melhor deixar fora aí, porque senão vai ter muita revelação verdadeira, sabe? Precisamos estar atentos quanto a isso, né? Então aqui, o profeta Isaías fala para ele diz, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Tá? E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias, né? Então aqui ele não estava nem, tanto faz, aqui ele falou, vai ser lá no tempo, né, dos meus filhos vai acontecer isso aí, né? Não é agora, no meu tempo, é lá no tempo lá dos meus filhos. E isso aconteceu mesmo, tá, gente? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Jesus falou um dia, né? Passarão o céu e terra, mas as minhas palavras se cumprirão, né? E isso aconteceu mesmo. O rei Nabucodonosor, né, mandou levar as preciosidades lá da casa do rei, da casa de Deus, inclusive os vasos, gente, caros, vasos de ouro, vasos de prata, muita preciosidade. E ainda ele mandou levar também as pessoas que pudessem corresponder, né, ao serviço geral, de modo geral, lá de Babilônia, porque ele queria que Babilônia crescesse mais ainda, mais do que já era grande, sabe? Então precisava de pessoas qualificadas, e lá em Israel tinha muita. O ser humano sempre é qualificado em alguma coisa. Todo ser humano é, gente. Todo ser humano é. Então, aqui eles tinham, né? Lá, aí Deus falou, olha, vocês vão trazer essas pessoas e levar para lá. E deles fariam eunucos, né? Alguns deles, né? Para estar dispostos lá no serviço lá de Babilônia, sabe? Bom, enfim. Então, o que nós devemos estar atentos ao quê? Ao que Deus está falando, porque passará o céu e terra, mas a palavra de Deus não passará. Sabe, ela vai se cumprir em toda ela, gente. Às vezes não cumpre do jeito que você espera. Não cumpre do jeito que a pessoa esteja na expectativa. Não vi se cumprir, não. E às vezes se cumpriu. É igual no caso do João Batista, né? Que falou, alguém falou para Jesus, diz a profecia, né? Que antes do grande dia do Senhor, ele seria enviado João Batista para converter o coração dos pais aos filhos, né? Para que Deus não viesse ferir a terra com maldição. E não veio, não. Aí Jesus falou que Elias, né? Falou, Elias vem, antes desse acontecimento terrível, o Elias vem, né? Aí falaram que Elias vem. Aí Jesus começou a citar várias coisas que fizeram contra o João Batista. Então eles entenderam que a missão estava com João Batista. E eles desprezaram, aprontaram contra ele. Gente, vou dar um alerta aqui para vocês. Às vezes você se levanta tanto contra uma pessoa, e o ser humano tem isso, desde criança o ser humano já é assim, né? As irmãs em casa, os irmãozinhos em casa, pode ver a guerra que surge ali às vezes, né? Onde tem criança, então um bate no outro, e não sei o quê, aí junta aquele grupinho, aquela panelinha, né? Junta aquele, ai meu Deus, a parcialidade já começa ali, né? Então, aí, o que acontece? Temos que se falar, meu Deus. Então, mas o certo é o quê, gente? Que o nosso Deus... Bom, eu vou terminar por aqui. Eu até me esqueci o que eu ia falar. Mas, de repente, isso era para falar só até agora, né? Fiquem todos com Deus, gente. Deus abençoe vocês, tá? Mas, sim, me lembrei. O que acontece? Que às vezes você se levanta contra uma pessoa tanto, entendeu? De repente, essa pessoa que você se levanta tanto contra ele, tanto contra ela, é um advogado que ele até morreu, de repente, né? E morreu. Mas, de repente, era ele que seria o advogado que ia te ajudar. Ia resolver uma coisa para você, sabe? Por isso Jesus fala, orai
pelos vossos inimigos. Orai, porque, como dizem por aí, o mundo dá muitas voltas, sabe? Você às vezes se levanta tanto contra uma pessoa, mas só que é que essa pessoa, lá na frente, mais tarde, seria um médico que descobriria através da ciência, enfim, um remédio para a sua dor de cabeça, para isso, para aquilo. Mas você se levantou contra a pessoa e que a pessoa não existe. Então, esse negócio que ia resolver também não existe. E a gente, por que nós estamos sofrendo tanto nesse mundo? Né? Então Jesus falou, orai pelos nossos inimigos, mas é orar de verdade de coração, sabe? Sabe? Porque Deus vai operar aí. E outra coisa, gente, para finalizar. Quando Deus falou para o Ezequias, põe tua casa em ordem, porque morrerás, ele não devia replicar com Deus. Ah, Senhor, eu dei um coração perfeito e tal, né? Eu estou sendo bem transparente, trazendo a palavra de Deus como ela é. Então, ele fez diferente de Abraão, sabe? Porque se ele fala para Deus, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo que é para eu colocar a casa em ordem. Eu sei perante o Senhor também sabe, que eu tenho procurado andar com sinceridade. Mas o Senhor quer que eu coloque a casa em ordem, porque eu vou morrer, então é isso que eu vou fazer, Senhor. Eu vou colocar a casa em ordem, do jeito que o Senhor está falando, né? E eu vou morrer, então eu vou deixar tudo em ordem, Senhor. Gente, Deus teria uma coisa preciosa aí. Mais do que 15 anos. Deus, sem mudar a palavra dele, sem desfalar, sabe? Porque o nosso Deus é tremendo. O que o Abraão fez? Deus falou, olha, ofereça o teu filho, o teu único. E eu falei que você vai ser pai das nações, pai na fé, pai das nações. Você vai abençoar famílias. As famílias vão ser abençoadas por você, sabe? E ele não tinha filho nenhum e já era idoso. E a esposa também, os dois idosos, sabe? Ele não tinha filho nenhum. Então Deus falou, aí agora a esperança estava nesse filho, a esperança. Mas acontece que agora, o que acontece? Deus fala, ofereça teu filho para mim. Oferecer ali, isso aqui, isso era matar, tá, gente? Era morte mesmo, não é jeitinho, não. Mais ou menos, não. Ah, tá falando isso, quer dizer outra coisa. Não, era matar mesmo. Tanto é que ele levou o filho lá, né, no monte, Moriá, né? Enfim, no monte lá, depois eu conferi. Então, quando eu pego o tutelo para colocar sobre o menino, o anjo desce imediatamente e fala, eu vi que tu temes a Deus, você foi aprovado. Para Deus não precisava provar nada que Deus já conhece, mas provou para ele, a fé dele ali ainda mais. E Deus sabia que podia contar com ele, porque se o pior ele estava disposto a fazer por Deus, pelo nome do Senhor, e as outras coisas então? Não é? Se o filho, naquela hora que ele amava, a esperança toda estava nele, e Deus fala, oferece ele para mim, e ele ia fazer isso? Oh, meu Deus. Gente, Deus tem... Olha, é bom você obedecer. Aí tem gente que fala, ah, mas eu conheço fulano que obedeceu e morreu. E daí? E daí vai ressuscitar em outro corpo para nunca mais morrer. Sabe? Nosso Deus tem uma maneira incrível de agir, gente. E quem sabe se morreu mesmo? De repente não morreu. Deus pegou para ele. Só o corpo que foi sepultado, mas ele está com Deus lá, vivendo as delícias com Deus. Sabe? Nosso Deus é surpreendente, sabe? Nós não devemos nunca duvidar do nosso Deus, murmurar contra o nosso Deus, porque quando a gente murmura, dificilmente você murmura sozinho. Você murmura com alguém. Você está dando uma aula de murmuração para alguém, sabe? Ora, a gente precisa estar atento quanto a isso, gente. Então, nisso que você faz, o que Deus está falando, Deus vai se manifestar a você de uma maneira ou de outra. Sempre de maneira diferente, tá? Você não vai esperar que seja como Abraão, né? De repente pode até ser, né? Mas Deus sempre tem uma resposta incrível para cada um de nós, gente. E eu vejo que o agir de Deus mesmo é incrível mesmo. Incrível. Nosso Deus age de maneira maravilhosa, gente, tá? Bom, eu vou parar por aqui. Eu gostaria que vocês tivessem, como terão, em nome de Jesus, um bom dia, gente. Uma boa tarde, uma boa noite, tá? E quando Deus falar uma coisa para vocês, tá? Procure acatar o que Deus quer falar. Não fica aí, ah, Senhor, pensando bem, eu que tenho razão, olha as minhas razões. De repente você é cheio de razão, mas Deus quer se manifestar a você de repente por isso. Né? O Jó, quando o inimigo foi lá falando, dizendo que queria se levantar contra Jó e tal, então, né? Aí Deus, aliás, Deus é quem começou, né? Nesse caso, né? Porque Deus sabia qual era a intenção do inimigo mesmo. Então Deus falou, você observou o meu Jó, meu servo Jó? Quer dizer, Deus botou lenha na fogueira, né? Porque Deus falou isso, aquela conversa e tudo. Aí agora ele foi perseguir Jó com a autorização de Deus. Às vezes, gente, tem se levantado lutas contra vocês, sabe? De repente, é porque Deus falou alguma coisa boa de você. Se Deus não desse testemunho de você, ninguém estava nem aí para você. Mas Deus deu um testemunho incrível de você a teu respeito, sabe? Então as lutas se levantam e podem se agravar. Tá? Você está doido para ter uma paz. Está doido para ter uma paz. Jesus já liberou a paz. De repente é uma guerrinha que você precisa enfrentar, mas as verdadeiras guerras, quem luta por nós é o Senhor.
E ele não perde batalha não, tá? Não perde batalha não. Quando acontece de parecer que o inimigo que é um vencedor, é porque a vitória será mesmo realmente estrondosa, será poderosa, quando o inimigo parece que é um vencedor, sabe? Porque Jesus parecia ser um perdedor na cruz, gente. Na cruz, meu Deus, as pessoas olhavam para ele e escabeço, olha, esse o rei de Israel, é esse aí, olha ele aí morrendo na cruz, olha aí, né? Eu não sabia de nada que está acontecendo, como dizem por aí, não sabe da missa o terço, como dizem por aí, né? Então, o nosso Deus, ele estava cravando, ele estava pegando a cédula da condenação, sabe? E rasgando no seu próprio corpo, sabe? Porque agora também, depois de morto, que na verdade ele foi lá no inferno pregar, lá no inferno ele pregou, sabe? E libertou muitas vidas lá mesmo no inferno. E 500 pessoas ressuscitaram com ele, andaram pela cidade, ficaram andando pela cidade. Estão entendendo? E agora, ele ressuscita, Deus o ressuscita. Deus falou, é interessante que eu o ressuscite. Vale a pena eu dar mais vida para ele. E vou dizer uma coisa, gente, eu já falei sobre isso. Existem pessoas que morreram, existem pessoas que partiram desse mundo, mas vou falar uma coisa. Deus vai dizer assim, ó, vale a pena essa pessoa voltar. Vale a pena. E antes que Jesus Cristo volte, muitas pessoas vão ressuscitar, tá? Escreve isso aí que eu estou falando. Muitas pessoas vão ressuscitar porque vai valer a pena para Deus. Vai valer a pena para Deus. Deus vai fazer o último reparo nessa terra. Você viu aí que teve essa enfermidade surgiu no mundo inteiro aí? Vidas foram levadas, muitas vidas, milhões no mundo inteiro. As pessoas todo dia nos jornais contam. Pois é, vai se preparando para essa grande verdade. Antes que Jesus Cristo volte, muitas pessoas vão ressuscitar. Não estou dizendo ressuscitar no arrebatamento, não. Isso aí já é certo. Lá em Tessalonicenses fala sobre isso, acho que no segundo, né? Capítulo 2 ou 4, não me lembro. Capítulo 2, eu acho, né? Então, lá as pessoas vão ressuscitar, isso aí já é certo. Mas vão ressuscitar para irem para a glória com aqueles que estiverem vivos no arrebatamento. Mas eu estou falando que um tempo antes, pessoas vão ressuscitar. Pessoas vão dizer, essa pessoa é estranha. Deus tem seus modos de agir, meu Deus. Deus tem uma maneira incrível de agir, gente. Porque vai valer a pena. Porque vai chegar um ponto que as pessoas que estão vivas, você não vai poder contar muito com elas. As pessoas muita gente são falsas. As pessoas estão agindo com falsidade com o Senhor. Claro que a gente sabe que nem todos, tá? Mas tem muita gente que está se deixando levar pelo engano. Entendeu? E Deus sabe que muitas pessoas sinceras partiram desse mundo. E vai valer a pena elas voltarem antes. Tá bom? Agora, se você quiser ficar debochando, onde está na Bíblia? Se você meditar na Bíblia, na palavra mesmo, e procurar ver que você vai ver que está lá nas entrelinhas, está lá que eu estou falando, tá? Bom, eu quero que vocês fiquem todos com Deus, tá bom, gente? Vamos entender o que Deus quer falar, porque Ele não para de falar, não. Ele fala o nosso espírito, porque é assim, é de espírito para espírito, tá? Do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para o nosso espírito. É eles que se comunicam, tá? E depois vem e joga para a nossa matéria, que é o nosso intelecto, o nosso entendimento, vem o nosso conhecimento. E aí você tendo conhecimento de Deus, vai fazer o quê? Vai procurar fazer o que Deus quer que você faça, né? Se esse menino fizesse isso que Deus falou, o profeta, o rei, aliás, né? Rei Ezequias, se ele fizesse o que Deus falou, porque se ele estava com o coração perfeito, como ele disse, coração sincero, qual é o problema dele fazer o que Deus estava falando? Né? Deus falou, olha, coloca a tua casa. Gente, Deus deu a dica direitinho, gente, bem explicado. Meu Deus do céu. Deus falou, olha, coloca. Sabe uma orientação que um pai dá para um filho? Uma orientação que alguém dá para outra pessoa? Ó, você faça assim, assim, assado. Sabe? Então Deus falou bonitinho, direitinho. Olha, você coloca a tua casa em ordem. Olha o trabalho que Deus teve para explicar, para ver qual era a saída. Coloca a tua casa em ordem, porque não morrerás, viverás. Aliás, porque não viverás, morrerás. Entendeu? Deus falou isso para ele. E qual é o comportamento dele? O que ele deveria fazer? Olha, por causa do comportamento dele, a gente não sabe também, de repente, se era por causa desse comportamento que ele falou, né? Que ele não queria morrer e tal. E a sentença veio depois, né? Muitas tragédias ridículas, meu Deus, muita coisa ruim acontecendo por causa do comportamento dele lá na frente. E Deus sabia lá na frente, de repente não ia acontecer não, né? Mas por causa do comportamento dele pode ser que tenha sido por isso, né? A Bíblia está aí explicando cada dia mais pra gente. Então lá na frente, Deus estava vendo o que ia acontecer. Epa, peraí, não aconteceu com você? Deus falar com você, falar alguma coisa? Ei, se adiante um pouco. Epa, se atrase um pouco. Não sei o quê. Deus falou isso com você já? Pois é. Então Deus age de maneira linda. O agir de Deus.
A gente vê sempre a confirmação do que ele está falando. É impressionante a agir de Deus, né? Gente, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, tá? E que vocês tenham um dia abençoado, tá? Eu sei que o que eu falei aqui foi com bastante clareza, tá? E vai cair bem o teu entendimento. A paz para vocês todos, tá? Em nome de Jesus, amém.